crescimento de ataques nucleares aterrorizava os governos e alimentava a indústria de entretenimento. O filme Jogos de Guerra foi sucesso de público e crítica em 1983. O ator Matthew Broderick deu início a uma promissora carreira no cinema ao interpretar um gênio da computação que acidentalmente acessa os servidores do Departamento Americano de Defesa e simula um ataque de mísseis contra os Estados Unidos. Nada além de ficção. Na mesma época, Hollywood arrecadava fortunas nas bilheterias, explorando a ideia de que as máquinas iriam destruir a sociedade como conhecemos. A história se repete há séculos. Muitas novidades criadas pela imaginação se tornam realidade pelas mãos da ciência. E o que foi um dia ficção acaba virando manchete de jornal. A recente escalada de tensão e ataques entre Estados Unidos e Irã preocupa o planeta e domina o noticiário internacional. No final de dezembro, no dia 27, 30 foguetes foram disparados sobre uma base americana numa região petrolífera ao norte de Bagdá, matando um empreiteiro americano. 2 dias depois, os Estados Unidos bombardearam locais estratégicos no Iraque, associados a grupos terroristas alinhados ao Irã, matando 25 pessoas. Em protesto, manifestantes invadiram as instalações da Embaixada de Washington, em Bagdá. No dia 3 de janeiro, por ordem do presidente Donald Trump, foguetes são lançados contra o aeroporto de Bagdá, matando o general e herói iraniano Qasem Soleimani, além do líder paramilitar iraquiano Abu Mahdi al-Muhandis. Na última terça-feira, dia 7, o Irã contra-atacou, enviando mais de 10 foguetes que atingiram 2 bases americanas no Iraque. Uma das justificativas de Trump para a operação que culminou com a morte de Soleimani foi o ataque patrocinado pelo Irã em setembro do ano passado, que atingiu 2 instalações no centro da indústria petrolífera saudita, paralisando a produção de petróleo e provocando queda vertiginosa nos mercados de energia. Tanto de um lado quanto de outro, a tecnologia usada é a mesma: drones e mísseis teleguiados à distância sem nenhum piloto a bordo. Os disparos das bombas foram comandados a partir de controles remotos instalados a milhares de quilômetros do alvo. Os drones são tão eficientes que passaram a ser usados pelos maiores exércitos do mundo há mais de 10 anos. Os primeiros modelos foram criados para vigilância e espionagem. Com a modernização do equipamento e o aumento da capacidade de voo, os aviões autônomos se tornaram um fundamental instrumento de guerra. A classe mais comum, que é a classe do Predator americano, por exemplo, ele gerou vários similares pelo mundo, né? Ele, a princípio, pode carregar qualquer coisa como até 200 quilos de carga de ataque. E ele tem um sistema eletrônico muito avançado, tá? Que permite que ele seja controlado. Por exemplo, ele é pilotado, digamos, ele está sendo utilizado contra alvos no Afeganistão, tá? A base dele pode até estar no Afeganistão, mas poderia, por exemplo, sair de um outro país, tá? Ele vai cumprir uma missão no Afeganistão, sai de um outro país e está sendo pilotado, por exemplo, no interior dos Estados Unidos. O piloto dele está a 12 mil quilômetros, 17 mil quilômetros de distância, tá? E essa talvez seja a grande vantagem, né? Quer dizer, você não expõe o seu pessoal. Os de vigilância ainda, uma outra situação. Os de vigilância podem permanecer muitas horas no ar, alguns deles podem permanecer por até quase 40 horas no ar. Existem alguns que vão poder permanecer por vários dias, né? Altitudes muito elevadas, na faixa de 39, 35, 39 quilômetros, né? Com sistemas ópticos extraordinários, digitais. Não é aquela coisa de é um prédio dentro de um prédio numa rua numa determinada cidade, né? Isso não significa que não tenha danos colaterais, quer dizer, os prédios em volta não serão atingidos? Claro que serão. Você vai ter efeitos, você vai ter baixas civis, o pessoal que está... Sim, claro que sim.
Acontece que o ataque vai chegar até o prédio que você quer que ele chegue. Então, quando você diz que o ataque é cirúrgico, é porque ele é preciso, ele chega até exatamente o ponto que você quer. Não, alguns tipos dessas armas de precisão, eu acho que não estou exagerando em dizer que você pode escolher se ele atinge o prédio por cima ou pela porta. Entende? Quer dizer, você pode chegar a esse nível de precisão. Mesmo aquele que controla a aeronave remotamente por uma máquina. Mas a inteligência artificial usada na aviação de guerra, por enquanto, só rendeu bons enredos ao cinema. Assim como nos filmes, a discussão é sobre os limites da ética. That information is wrong. You tried to kill me. Quão seguro é permitir que o computador decida qual alvo atacar? Atualmente, o que a gente tem? A gente tem sistemas capazes de identificar alvos, eles mandam essa informação para uma central, mas existe uma pessoa por trás da decisão de dar o disparo, né? De dar o tiro e, de fato, fazer o bombardeio ou o disparo contra uma pessoa. Então, atualmente, a decisão de atacar ainda pertence a pessoas. Existe a tecnologia, essa tecnologia já existe, para que um drone, por exemplo, identifique o alvo e tome a decisão de atacar sozinho com base em inteligência artificial. Mas isso ainda não é usado. Então, pelo menos por enquanto, essa questão ética ela ainda pertence, em última instância, a seres humanos. Se isso for passado para os sistemas autônomos, você tem uma série de implicações, por exemplo, em caso, que um drone mate civis, de quem é a responsabilidade? É do programador que fez o sistema, do produtor do drone, enfim. E aí, no fim das contas, basicamente, o que você faria seria destruir o drone. Já que ele deu errado, você destrói aquele sistema, mas ninguém seria responsabilizado. Então, isso gera uma série de implicações éticas. A guerra tem Conhecida inteligência artificial, em especial aquela com recurso machine learning, ou seja, os computadores sendo capazes de aprender novas manobras e criar soluções a partir da intenção humana. A gente tem que pensar em que tipo de guerra vai ser combatida nos tempos atuais. Esse tipo de armamento, quando a gente pensa em dissuasão, a gente pensa muito em dissuasão contra outras forças armadas. Então, em combates que envolvem forças armadas de um país contra as forças armadas de outro país. Mas o que a gente observa nos anos 2000, se a gente observa a guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, a gente vai ter uma configuração de guerra que envolve forças armadas contra forças armadas, mas envolve também forças armadas contra grupos insurgentes. Então, essas novas tecnologias, elas vão ter um papel muito importante na forma como as guerras vão ser lutadas no futuro, mas a gente também não pode imaginar que elas vão ter um papel tão grande assim nesse tipo de combate contra insurgentes. Na verdade, o que a gente observa é que, às vezes, uma tecnologia muito sofisticada, ela acaba não tendo o desempenho esperado quando você vai para esse tipo de guerra, que às vezes é chamada de guerra assimétrica. E às vezes o país que tem as melhores tecnologias não necessariamente se dá bem nessas guerras assimétricas, nessas guerras contra insurgentes. Basta a gente pensar, talvez o exemplo mais famoso do século XX, se a gente pensar na guerra do Vietnã, os Estados Unidos tinham um poder de fogo avassalador, mas contra o tipo de guerra que os vietnamitas do norte e os vietcongues estavam combatendo, toda essa tecnologia ela acabava não sendo tão eficaz assim. Então, essas tecnologias, elas com certeza vão ter um papel importante, mas a gente não pode superestimar o papel que elas vão ter no tipo de guerra que provavelmente vai ser combatida no futuro. A lista dos exércitos mais bem preparados tecnologicamente falando são os mesmos que começaram no século XXI na vanguarda da capacidade bélica. E claro que não se trata de nenhuma coincidência. Quando se